Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 4, versículos 8 a 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre o nosso nível de entrega diante do Senhor. Porque quando Tiago escreve às 12 tribos que estavam dispersas, dá-se a entender que havia algo acontecendo que descaracterizava-os daquilo que tinham proposto viver ou daquilo que criam. Porque o próprio Tiago começa esse capítulo 4 com a explanação do que faziam, como descrito nos versículos 1 e 2. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. Como também dá o procedimento para tal comportamento, conforme lemos no início. Isso nos leva a mergulhar em algo que poucos gostariam de ser confrontados, que são as paixões e os deleites da carne, ou seja, tudo que não abrimos mão por amor de Cristo. Pois falar daquilo que lê, escreve e ouve é fácil, mas e falar daquilo que vive? Porque viver requer esforço, requer renúncia, requer posicionamento, requer ter tempo para cuidar, dedicar a ouvir e orientar, orar, interceder e se rasgar na presença do Senhor. Viver é muito mais que encher-se de um conhecimento teórico. E ontem, quando estávamos em nosso período de estudo aqui com a família, após a leitura de alguns capítulos de Êxodo, o Senhor, através do Espírito Santo, nos levou a conversar sobre a atitude de Moisés, ou melhor, como o Senhor nosso Deus levou a ter o entendimento e o discernimento sobre sua missão e o seu chamado. Pois ele foi salvo quando ainda era bebê para viver no palácio com Faraó e esteve durante 40 anos. Após, ficou em Midian como pastor do rebanho de Jetro, seu sogro, por mais 40 anos. E qual a importância destes dois primeiros períodos? Ambos estavam o qualificando para a ordem que tinha sido dada pelo Senhor para ele no Monte Sinai. Ele sabia de todos os comportamentos, todas as cerimônias, todos os deuses e todo o procedimento do palácio de Faraó, como também aprendeu a viver e cuidar de uma família, de filhos, de manter animais e um lugar com saúde. E o principal, aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Pois não esqueçamos que foram 430 anos de escravidão no Egito, e chegaram 70 trazidos por José, e quando saíram de lá eram cerca de 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas o que o Senhor quer nos mostrar não é simplesmente o desenrolar da história, mas o que o Senhor quer nos fazer viver. Pois ontem, como disse, o Senhor foi muito claro conosco. Como podemos nos vestir, ou seja, receber túnicas ou roupas de conhecimento, se isso é simplesmente algo externo?
assim como muitos entendem que o conhecimento é algo simplesmente adquirido por estudos e uma habilidade rotineira, como vemos dizendo que conhecimento é o ato de conhecer e é ter ideia ou noção de algo através de informações que lhe foram apresentadas. Mas vamos nos aprofundar um pouco nisso. Uma frase dada como dita por Albert Einstein diz: lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Diante desse pressuposto, estamos falando de conhecimento no nível de entendimento prático e não só teórico, como vemos algumas outras qualificações. Entendimento sobre algo, saber, ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. Ação de dominar uma ciência, uma arte, um método, um procedimento. Ação de se relacionar com uma ou mais pessoas, manter uma relação por amizade ou convivência. Circunstância ou situação em que se toma consciência de. Reunião das referências ou informações guardadas pela humanidade. Ação ou a capacidade que faz com que o pensamento consiga apreender um objeto através de meios cognitivos que se combinam. Todo esse entendimento para dizer que não era simplesmente algo natural que Tiago estava falando, mas um direcionamento de transformação das vidas, algo que tinham aprendido com Jesus, mas que não estava mais sendo colocado em prática. Ou seja, era um conhecimento externo e não algo interno que os levavam a viver a plenitude do Senhor. Porque só o novo nascimento nos leva ao conhecimento prático da verdade revelada em nós, pois, uma vez com esse entendimento, permitimos que o Senhor nos oriente através do Espírito Santo e mostre tudo o que temos que fazer e como devemos conforme a sua palavra. Concluímos que mesmo diante do pressuposto de uma nova vida, muitos ainda estão no entendimento de adaptação, ou seja, mudam rotinas, palavras e começam a frequentar novos lugares que estão trazendo uma certa paz, mas não nasceram de novo, não permitindo conhecer e viver as novidades diárias do Senhor. E como Tiago disse, ainda permitem suas paixões carnais serem maiores que sua vida com Deus. Mas, ao dar a resposta para tudo isso, afirma que é necessário reconhecer a nossa dependência ao Senhor e usa os verbos chegar, lavar, purificar, sentir, converter e humilhar. Tudo para que ele possa executar o último verbo, o exaltar. Assim como naqueles dias é necessário fazermos esse check-up. Estamos à mercê de nossas paixões carnais ou estamos à mercê da voz do Espírito Santo e de sua plenitude? Nosso conhecimento é teórico e de informações ou é prático e verdadeiro no Senhor? Que possamos pensar e refletir e ter a atitude de obediência diante do Senhor, vivendo seu evangelho sem mais delongas. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos pelo seu amor e obrigado, Pai, pelo seu cuidado. Assim, Senhor, nós te agradecemos. Somos gratos a ti, gratos pelo seu amor, pelo seu cuidado, gratos, Pai, pela sua palavra, que a cada dia mais nos dá um entendimento, que não adianta nós termos, Pai, tanto conhecimento que a ponto de ficar guardado em nós, sem aquilo, Pai, ser algo prático e algo verdadeiro, que demonstre e revele o seu senhorio, que dê o testemunho necessário e que faça com que a sua presença seja revelada. Então, Pai, que o Senhor nos mantenha diante desta verdade, diante deste querer, e não nos deixe, Senhor, iludir simplesmente, Pai,
por palavras, por ofertas, ou até mesmo, Pai, por situações ou ocasiões. Pois o Senhor tem nos ensinado a entregarmos as nossas primícias todos os dias, entregarmos estas primeiras horas a Ti, consagrar o nosso dia, consagrar tudo o que temos e que somos, para que o Senhor faça e cumpra o seu querer. Então, não nos deixe, Pai, cair em nenhum tipo de armadilha lançada pelo inimigo a ponto de nos distanciar da sua presença, da sua voz e voltar aos velhos costumes. Antes, continue nos direcionando para aquilo que o Senhor tem proposto e para que a sua verdade seja revelada dia após dia em nossas vidas. Assim, Pai, nós oramos, agradecidos a Ti, Senhor, por mais este dia. Consagramos tudo aquilo que temos e que somos, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer. Assim oramos, mais uma vez agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E conforme a orientação de uma irmã jornalista, para identificar o autor, aqui quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica O Caminho de São Paulo, capital. Obrigado, que Deus vos abençoe.